convidar você a abrir sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Nós vamos ler do verso 8 ao verso 20, que diz: Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isso por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam de suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: Conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Chegou esse fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado as artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. E assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Querido irmão, antes de eu fazer a exposição do texto que nós acabamos de ler, eu gostaria de sua atenção para algumas considerações que eu gostaria também de fazer a respeito da cidade de Éfeso. Éfeso fora a cidade mais importante da província romana na Ásia. Ela tinha um lugar privilegiado, uma posição privilegiada, porque ela ficava situada bem perto do mar Egeu. Ela também possuía 2 estradas importantes, uma que seguia a costa e outra que continuava para o interior, que passava por uma cidade importante e proeminente de nome Laodiceia. O que também fazia com que ela fosse ou se tornasse uma cidade importantíssima na ligação entre os 2 lados do Império Romano, ou seja, a Europa e a Ásia. Éfeso também era uma cidade populosa, na verdade muito populosa. Ela fora a 5ª cidade com o maior número de habitantes de todo o Império Romano. Em Éfeso, por exemplo, existia um dos maiores teatros do mundo, com capacidade para 25.000 pessoas sentadas, ou 25.000 espectadores. Em Éfeso, era possível também, além de encontrar escolas filosóficas, você encontrar por lá escolas de magos e muitas manifestações religiosas, sendo a mais significativa e importante de todas a que estava em torno de Ártemis, a deusa do meio ambiente, também conhecida como a grande Diana dos Efésios. A idolatria e a imoralidade em Éfeso eram tão acentuadas que a cidade ganhou um apelido. Ela foi chamada de arquipaganismo, ou seja, o cúmulo do paganismo. Para piorar a situação, o templo de Ártemis, ou de Diana, como preferir, que fora uma das 7 maravilhas do mundo antigo, possuía um grande e poderoso centro de manufatura de ídolos, onde nichos da deusa Diana dos Efésios eram vendidos e fabricados aos turistas que por lá chegavam. Ademais, o templo de Ártemis, ou de Diana,
Também possuía por característica, além de idolatria, muita prostituição e pornografia, que eram oferecidos aos peregrinos e turistas por mais de 1000 prostitutas cultuais. Considerações feitas, entendendo um pouco, ou tendo uma visão, um pano de fundo, um background a respeito de Éfeso, vamos ao texto. Deixe-me explicar o contexto da chegada de Paulo em Éfeso. Paulo chegara finalmente na cidade que ele desejava ter ido muito tempo atrás. Na verdade, Atos capítulo 16 diz que Paulo tensionava ir para a Ásia Menor, e especificamente boa parte dos intérpretes entende que Paulo desejava ir efetivamente para a cidade de Éfeso. Mas você deve lembrar do texto, as escrituras dizem que o Espírito do Senhor não o permitiu, impedindo com que Paulo fosse para a Ásia, levando Paulo em direção à cidade de Filipos, onde ele estabeleceu e plantou uma igreja. Na verdade, Paulo planta uma igreja em Filipos, ele sofre oposição em virtude disso, e a consequência dessa ação paulina é que ele é preso. Ele é preso, ele é chicoteado, prega o evangelho ao carcereiro e aqueles que estavam na prisão juntamente dele, e é obrigado a sair de Filipos em direção a Tessalônica em virtude da perseguição que sofrera. Ele viaja para Tessalônica e ali ele prega o evangelho, anuncia as boas novas de salvação, só que as escrituras dizem que os judeus, enraivecidos por aquilo que ele estava fazendo, por aquilo que ele estava anunciando, promovem uma conspirata ou levantam um tipo de conflito, de beligerância entre aqueles que viviam na cidade, e Paulo é obrigado a sair de Tessalônica dirigindo-se à cidade de Bereia. Ele chega em Bereia e ele faz a mesma coisa que ele tinha feito em Filipos e Tessalônica. Ele prega o evangelho. Só que os que estavam em Tessalônica, cerca de 80 quilômetros de Bereia, ao descobrirem que Paulo tinha chegado nessa cidade, mandam alguns gadarenos no inferno, na expectativa de perseguir Paulo e de prendê-lo, se possível fosse. Paulo, mais uma vez, é obrigado a sair da cidade onde estava pregando, dirigindo-se efetivamente à cidade de Atenas, que distava também 80 quilômetros de Bereia. Em Atenas ele chega, ele prega o evangelho, sofre muita dificuldade na propagação e propalação da mensagem, e depois de um determinado tempo, sem talvez ter sido tão bem sucedido como ele gostaria, ele é obrigado a ir para a cidade de Corinto. Ele chega em Corinto, desanimado, enfraquecido. 1 Coríntios capítulo 2, do verso 1 ao verso 5, nos mostra isso. Completamente fragilizado em virtude da batalha hercúlea que ele vinha desenvolvendo, ou que ele tinha desenvolvido nos últimos meses em virtude da pregação do evangelho nessas cidades, e precisa ser reanimado pelo Senhor. O Senhor o reanima e ele fica em Corinto aproximadamente 1 ano e meio, pregando, ensinando, discipulando. De Corinto ele passa por 2 ou 3 cidades pequenas, até que ele chega na tão desejada cidade de Éfeso. E quando Paulo chega em Éfeso, a primeira coisa que ele faz é procurar uma sinagoga. Aliás, essa era uma estratégia paulina. Paulo não encontra uma sinagoga em Filipos, porque possivelmente não tinha 12 judeus prosélitos, mas ele encontra uma sinagoga em Tessalônica. A primeira coisa que ele faz é pregar o evangelho naquela sinagoga. Em Bereia ele também prega numa sinagoga, em Atenas ele também faz na sinagoga, em Corinto a mesma coisa, ele procura uma sinagoga e prega o evangelho. E aqui é a mesma coisa que Paulo faz. Ele chega nessa cidade, ou ele chega em Éfeso, e a primeira coisa que ele resolveu fazer, o que ele resolveu proclamar, é o evangelho de Senhor Jesus Cristo numa sinagoga. E ele fica por ali há aproximadamente 3 meses, dando ensejo a respeito da salvação e da necessidade de que os homens se arrependessem dos seus pecados. Contudo, ele não é bem ouvido. Na verdade, as pessoas não ouvem aquilo que Paulo está a dizer, e ele é obrigado a sair de onde ele estava, dirigindo-se para a escola de um homem chamado Tirano, onde ele fica aproximadamente por 2 anos. Paulo, nessa época, nesse tempo do seu ministério, era obrigado a fabricar tendas, a fazer tendas. Ele não estava em tempo integral do ministério, ele não tinha recursos financeiros para se sustentar. Em virtude disso, ele trabalhava herculeamente com um casal chamado Priscila e Áquila na fabricação de tendas para sustento do seu próprio ministério. No intervalo, ou
os intérpretes entendem isso, no chamado horário da siesta, que tinha a duração de 11 da manhã às 4 da tarde, era bem possível que Paulo fosse para a escola desse homem chamado Tirano, e ali com 12 pessoas aproximadamente, segundo a tradição diz, ele ensinava, ele pregava, ele proclamava as verdades do reino do Senhor Jesus Cristo. Agora, talvez você esteja a perguntar, qual foi o cerne ou o ponto principal da mensagem paulina enquanto ele esteve na escola de Tirano? O que é que ele pregou? A mesma mensagem que ele sempre tinha pregado. Isso é o Evangelho. Paulo em Filipos prega o Evangelho. Paulo vai para Tessalônica, ele prega o Evangelho. De Tessalônica ele vai para Bereia e ele não tem outra coisa a pregar a não ser o Evangelho. Ele chega em Atenas e ele prega o Evangelho. Ele vai para Corinto e ele prega o Evangelho. E por 2 anos aproximadamente, Paulo não trata outra coisa com os discípulos que não fosse o Evangelho e das implicações do Evangelho. O texto que lemos é claro em informar que o ensino paulino era enfático de que havia necessidade de que os habitantes da Ásia ouvissem a palavra. Portanto, você vai perceber essa paixão paulina pela pregação do Evangelho, mas acima de tudo, de que esse evangelho produzisse transformação e conversão no coração do pecador. Agora repare que Paulo não sofria do imediatismo comum ao nosso tempo. Paulo entendia que nem sempre resultados imediatos acontecem da forma e do jeito que a gente gostaria que eles acontecessem. Na verdade, Paulo nem mesmo talvez quisesse resultados imediatos. Ele sabia que resultados que promovem impacto na cidade são consequências ou é consequência de uma comunidade que prega, expõe e sabe explicar o Evangelho. Lembre-se que o texto diz que Paulo ficou por 2 anos em Éfeso treinando, discipulando, explicando o Evangelho para um grupo de 12 pessoas, o que nos leva a uma iminente pergunta. O que talvez nós pensaríamos a respeito de Paulo ou de alguém que por 2 anos consecutivos fica com 12 pessoas e a igreja não cresce? Qual seria a pergunta ou o questionamento que eu e você faríamos se estivéssemos vivendo no mesmo tempo de Paulo ou naquele momento? Qual o nosso julgamento quando vemos, ou qual seria o nosso julgamento quando víssemos uma igreja do grande apóstolo Paulo com 2 anos de história aproximadamente, com 12 pessoas? O veredito seria simples por parte de muitos de nós. Alguns diriam, está faltando unção. Outros falariam, deu brecha para o cão, para o capiroto, para a coisa ruim, para o cramulhão. Outros diriam, precisa fazer batalha espiritual, amarrar o cão que está agindo de forma poderosa na cidade de Éfeso. Há aqueles que diriam o seguinte, não, esse miserável, solteiro ou viúvo, seja lá o que for, está em pecado, está dando brecha e automaticamente a igreja não está crescendo. Deixa-me contar uma história. Quando meus filhos eram pequenos, eu ouvi o mais novo falando para o mais velho, vamos fazer um bolo? O mais velho falou o seguinte, como fazer um bolo se mamãe não está em casa e a gente não sabe como fazer? E o mais novo falou, eu já vi ela fazendo, não é difícil não, é molinho. E aí eles foram para a cozinha e um perguntou para o outro, mas o que leva? E o outro respondeu, farinha de trigo. E despejaram um pacote inteiro de farinha de trigo num pote. E aí o outro falou, mas o que? Ovo, uma dúzia de ovos foi quebrada e jogada ali naquele local. Depois disso despejaram 1 litro de leite e bateram no liquidificador ou na batedeira. E um falou, mas tem que ter um sabor, e que sabor é? Que sabor terá o nosso bolo? E o outro falou, chocolate. Pegaram uma lata de Nescau inteira e jogaram naquele negócio e bateram até que ficou de uma forma homogênea a cor daquela misórdia que eles estavam preparando. Colocaram na forma, ligaram o fogo bem alto, que é para ficar pronto mais rapidamente, sentaram em frente e esperaram, quando um falou o seguinte, está faltando o fermento?
Tiraram aquela desgraça toda do fogo, botaram de novo na vasilha e derrubaram um pacote inteiro de fermento. E aí bateram novamente aquela tristeza, levaram para o forno e ficaram de longe, olhando para ver o que ia dar, quando um falou o seguinte: e o bolo está crescendo, deu certo. Deu certo, e ele começou a ganhar aquela cor de bolo tostadinha, e eles começaram a ficar felizes, e ficaram felizes com aquilo, até que resolveram puxar aquela coisa horrorosa, e quando puxaram, o bolo instantaneamente murchou, né? Ele murchou de uma forma assim, abrupta e rápida. Para piorar a situação, eles foram tentar cortar aquele negócio e não cortava de jeito nenhum, não tinha faca que cortasse aquela miséria, ficou aquilo ali jogado ali, esfriando, até que eu pudesse jogar aquela coisa fora. Isso me leva a uma pergunta: o que a igreja tem colocado na massa do bolo para que o bolo fique agradável ou atrativo para atrair as pessoas? Você já se deu conta que muita gente acha que o evangelho não é suficiente? Já se deu conta que muita gente acha que a mensagem de Cristo não é suficiente para atrair pecadores? E nessa perspectiva a gente coloca na massa do bolo um bocado de ingredientes na expectativa de que o bolo fique bom? Veja bem, Paulo está há 2 anos aqui e ele não tem outra mensagem. Paulo está há 2 anos lutando com desafios, ou com os desafios aos quais lhe faziam presente, travando batalhas hercúleas contra o adversário de nossas almas, mas ainda assim ele não insere na massa do bolo nenhum tipo de produto, ou absolutamente nada que possa aparentemente trazer um resultado mais rápido e mais eficaz. O problema da gente é que a gente quer que as coisas aconteçam no tempo da gente, da forma da gente, do jeito da gente, e a gente coloca no bolo da gente alguns ingredientes que a gente acha que vai fazer com que a igreja seja uma igreja saudável. Contudo, esses ingredientes podem até promover, de certa forma, crescimento por parte do bolo, ou crescimento da igreja, mas não produz e não proporciona, em hipótese alguma, satisfação por parte daqueles que lá estejam, ou aqueles que estejam na comunidade, pelo fato inquestionável e inequívoco de que a massa está estragada. A pergunta é: o que será que muitos têm colocado na massa do bolo? Já se deu conta que tem muita gente que diz que o evangelho não basta e que precisa colocar o evangelho mais alguma coisa? Tem gente que diz o seguinte: não, para que a gente possa atrair as pessoas, a igreja precisa ter eventos. É evento para gente, evento para mulher, evento para homem, evento para cachorro. E não é uma hipérbole, evento para cachorro mesmo. Tem igreja fazendo culto para cachorro, para atrair os seus donos e para que os donos possam se sentir atraídos pela mensagem canina que talvez seja pregada em alguns púlpitos de algumas comunidades. Já se deu conta que tem igreja que vive de congresso em congresso, de reuniões e atividades diversas? Já se deu conta de que existe igreja que quer colocar na massa do bolo shows, baladas, atividades gospel, porque precisa dialogar com a cultura e tentar de alguma forma, através do diálogo com a cultura, atrair o ímpio a fim de que ele possa ter uma experiência com Cristo? Lembre-se, quando a gente coloca na massa do bolo alguns ingredientes além do necessário, o bolo pode até crescer, mas ele vai murchar e ele não vai ser apetitoso. E talvez esse seja um dos problemas da igreja evangélica brasileira. Na expectativa de tentar atrair as pessoas, nós temos colocado na massa do bolo aquilo que não deveria ser colocado. O texto nos mostra claramente que Paulo entendia que o evangelho e a palavra de Deus são suficientes para a formação da igreja, transformação do pecador e estabelecimento de uma comunidade cristã relevante. Deixa eu dizer algo para você. Paulo está vindo, e você me viu relatando isso aqui de forma detalhada. Ele está vindo de um período dificílimo, de 2 anos e meio a 3 anos aproximadamente, com lutas e com batalhas, fugindo, saindo de cidade em cidade. E ele podia ter chegado aqui na cidade de Éfeso e de repente ter ouvido a sugestão de alguém que disse o seguinte: Paulo, chega de luta, chega de confusão, chega da gente ser perseguido, chega da gente enfrentar dificuldades. Olha o que a gente passou lá em Corinto, olha a experiência que a gente teve.
teve em Filipos, olha a experiência que nós vivemos em Tessalônica. A gente tem que mudar a mensagem, a gente tem que produzir uma mensagem que faça com que as pessoas se sintam melhores, que as pessoas se sintam mais agradáveis, ou que as pessoas se sintam mais envolvidas ou acalentadas na sua alma, nas suas emoções. Quem sabe pregar uma mensagem coachiana, ou uma mensagem de autoajuda, ou um tipo de pregação ou de propagação de evangelho que vai fazer com que as pessoas se sintam melhores e mais felizes. Mas você não vê Paulo abrindo mão em hipótese alguma da mensagem ou do conteúdo da mensagem. Paulo entendia que o evangelho e a palavra de Deus são suficientes para a formação da igreja, para a transformação do pecador e estabelecimento de uma comunidade cristã relevante. O texto também nos ensina que Paulo não foi vencido pelo desânimo e nem tampouco pela patente falta de resultados, ou aparente falta de resultados. 2 anos dando soco em ponta de faca, 2 anos pregando a mesma coisa, 2 anos trabalhando e anunciando o evangelho, e aparentemente não acontecia nada. Paulo não experimentou aquilo que alguns chamam do boom da multiplicação. Todavia, apesar disso, ele continua firme pelo fato inequívoco e inquestionável que para Paulo o evangelho era suficiente. Segundo, Paulo estava convicto do conteúdo de sua mensagem, entendendo que o fato do trabalho ser duro, os resultados quase que inexpressivos, ele não possuía o direito de pregar outra coisa a não ser o evangelho. Deixe-me dizer algo, queridos irmãos, a igreja não tem o direito de pregar outra coisa a não ser Cristo crucificado. A igreja não tem o direito de pregar outra mensagem a não ser o evangelho. Mas talvez você esteja dizendo, mas se nós pregarmos o evangelho em todo o seu conceito, a gente vai ter que tratar, por exemplo, de pecado. E pecado não é politicamente correto ser falado nos dias de hoje. Aliás, você já se deu conta que tem muitas igrejas que não falam mais sobre pecado, que não falam mais sobre justiça, que não falam mais sobre a ira de Deus, porque simplesmente isso afasta pessoas. Paulo não estava procurando anunciar o evangelho a fim de que ele pudesse ser bem visto pelas pessoas que estavam ao seu redor. Ele estava procurando ser fiel ao Deus a qual o havia regimentado e proclamar a única mensagem que nós temos o direito de proclamar: Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados. Agora, o segredo do sucesso de Paulo, se é que a gente pode chamar de sucesso, se deveu a alguns fatores. Dentre esses eu gostaria de pontuar um: o fundamento da sua mensagem. Sua mensagem estava fundamentada em Cristo e em seu evangelho. O reformador alemão Martinho Lutero, quando diante do seu mentor, ou aquele que o mentoreava, que lhe confrontou dizendo o seguinte: Lutero, se você tirar as indulgências, o que ficará? Se você disser para as pessoas que não precisa comprar ou pagar indulgências, o que sobrará? E Lutero respondeu singelamente, dizendo: Cristo é tudo. Nós somos chamados a anunciar Cristo. Nós somos chamados a pregar Cristo. Nós somos chamados a não colocar na massa do bolo nada além de Cristo. Cristo é suficiente, o Evangelho é suficiente, Cristo é absolutamente poderoso para transformar o coração do pecador. O problema é que no fundo, nós não acreditamos na suficiência de Cristo. Por isso a gente coloca na massa do bolo qualquer tipo de ingrediente, e a sensação que a gente tem é de que o bolo cresce, e esse crescimento, em virtude do pragmatismo, pode até de certa forma ou de certa maneira trazer a sensação de que o evangelho, ou esse pseudo-evangelho que está sendo pregado, está produzindo frutos ou está promovendo transformação na vida das pessoas, mas é lê do engano.
pelo fato inequívoco de que aquela mesma quantidade de pessoas que entra pela porta da frente é a mesma que sai pela porta dos fundos, sem ter tido uma experiência profunda com o Senhor, pelo fato claro e óbvio de que evento, de que atividades, ou de que qualquer coisa que a gente coloque na massa do bolo, não pode promover regeneração na vida do pecador. O que promove regeneração na vida do pecador é o Evangelho. O pecador, quando ouve o Evangelho, o Espírito Santo trabalha em seu coração, e ele é regenerado, e aí é conversão. O problema da igreja é que a igreja começa a achar, ou tem achado, que conversão vem primeiro do que regeneração, e aí ela tenta criar algumas coisas para converter as pessoas, e no final das contas, depois de tudo, ela ser regenerada. Ninguém pode ser convertido sem que antes tenha que ser regenerado. Regeneração é fruto do Espírito Santo, regeneração é a ação do Espírito Santo, e ela se dá mediante a palavra de Deus, ela se dá mediante a pregação do Evangelho. O Evangelho, quando é pregado, o Espírito trabalha no coração de pecadores, esses são regenerados e convertidos para a glória de Deus. O problema é que o pragmatismo não diz isso. O pragmatismo diz: para as pessoas serem regeneradas, elas precisam ser convertidas. Vamos transformar a igreja numa boate? Vamos fazer o Halloween gospel? Vamos fazer o baile ou o bloco de carnaval que vai evangelizar o ímpio lá fora? Tem sido trágico. Hoje nós temos cerca de 30 milhões de desviados no Brasil. E eu não estou entrando no mérito se pode ou não pode cair da graça, mas 30 milhões de pessoas que passaram pelas nossas igrejas, onde boa parte destas transformaram-se ou tornaram-se em agnósticas, por causa de um falso evangelho. O conteúdo da mensagem de Paulo era Cristo. O texto nos traz algumas lições mais, se não vejamos. Cuidado com aquilo que você tem colocado na massa do bolo. Não caia na tentação de colocar no bolo o Evangelho e mais alguma coisa. Uma igreja saudável é uma igreja que não abre mão do Evangelho, que prega o Evangelho, que anuncia o Evangelho, que proclama o Evangelho e que crê na suficiência do Evangelho. Todavia, muitos pastores têm aberto mão das verdades inequívocas do Evangelho em prol de fórmulas mágicas e por isso têm quebrado a cara. Lembra que eu falei que Paulo estava numa das cidades mais místicas de todo o Império Romano? Alguém poderia ter dito para ele, ou poderia dizer para ele, se fosse nos dias de hoje: Paulo, a gente precisa fazer as 7 sextas-feiras de libertação, Paulo. Porque se a gente fizer 7 sexta-feiras para amarrar o cão, o cramulhão, o mal-olhado, esse pessoal que está servindo Diana dos Efésios vai vir tudinho para assistir o nosso culto. Não é isso que Paulo faz. O que Paulo faz é continuar pregando o Evangelho com a visão bíblica de que água mole em pedra dura tanto bate até que fura. Ou seja, o Evangelho, quando pregado, ele é irresistível no coração dos eleitos pelo poder do nome de Jesus Cristo. Segundo, entenda que não existem métodos e fórmulas mágicas de evangelização e crescimento da igreja. Aliás, essa é muito comum, né? Você vê os pastores andando atrás de métodos. Não, é evangelismo explosivo. Não, é um método novo de evangelização, que você usa isso e você vai que a igreja cresça. Não, é formar grupos pequenos, é tornar a igreja em pequenos grupos com ênfase em evangelização e multiplicação, e as pessoas vão se convertendo. Não há conversão sem a ação do Espírito Santo. Eu tenho pregado na Europa praticamente todos os anos dos últimos 6, 7 anos. E você olha para o continente europeu e você vê as igrejas absolutamente vazias. Igrejas outrora cheias, lotadas, hoje estão 100 pessoas,
seus templos estão sendo vendidos ou para pubs, transformando-se em pubs ou em mesquitas muçulmanas. Não há conversão, porque não há ação do Espírito. Se não há regeneração, não há conversão. Se não há conversão sem regeneração, há morte. Terceiro lugar, entenda que a palavra de Deus faz tudo. O reformador alemão Martinho Lutero disse certa feita: pregue a palavra fará tudo. Ela pode fazer aquilo que eu e você não podemos fazer. Eu e você não temos o poder de converter ninguém, mas a palavra tem. Pregue Cristo, anuncie Cristo, fale das verdades inequívocas do Evangelho e deixe que o Espírito Santo opere no coração dos ouvintes. Não caia na tentação em achar que você pode dar uma ajudazinha ao Senhor com vistas à conversão do pecador. Conversão é fruto do Espírito Santo de Deus, que trabalha no coração do pecador, que o convence do pecado, do juízo, da justiça, que o leva às lágrimas, que faz com que ele entenda seu estado de depravação e de miséria, que o leva a um estado de inquietação e de desejo profundo de encontrar-se com Cristo, que faz com que ele nasça de novo. Não existe conversão sem regeneração. E Deus decretou que regeneração vem através da pregação do Evangelho. Quarto lugar, entenda que quando o Evangelho é pregado, ensinado e ministrado, sobrenaturalmente a igreja cresce e multiplica. Atos dos Apóstolos é um livro fantástico que nos mostra que a igreja cresce, não é por mérito dos apóstolos, mas porque o Espírito do Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos pelo fato de que o Evangelho estava sendo pregado. Uma igreja, quando é fiel, ela vai crescer, não porque ingredientes interessantes ao ponto de vista dos homens foram colocados na massa do bolo, mas porque Cristo, nada mais, nada menos, Cristo foi anunciado e pregado aos homens. E em último lugar, o que Paulo nos ensina é que a gente tem que fazer o que é certo e não o que dá certo. O bolo dos meninos deu certo, cresceu, mas ficou horroroso. A pergunta que eu faço é o seguinte: será que o bolo que a Igreja Evangélica Brasileira tem oferecido ao nosso país tem alimentado a nossa nação? Nunca fomos tantos, mas nunca fomos tão irrelevantes. Alguma coisa está errada. Que evangelho é esse que não tem produzido transformação na cidade? Que evangelho é esse que não tem produzido transformação no coração do pecador? Eu costumo dizer que é o evangelho dos evangélicos e não o evangelho dos evangelhos, porque o evangelho dos evangelhos está centrado no evangelho de Cristo, e quando o evangelho de Cristo é pregado, a transformação do pecador. A questão é que nós queremos colocar na massa do bolo outros ingredientes, porque no fundo, a gente não acredita que Cristo seja suficiente. Preste atenção. Deus não te chamou para ser bem-sucedido. Deus te chamou para ser fiel.
Você entende? Que igreja nós queremos? Uma igreja que cresce de qualquer jeito? E que não é relevante? Ou uma igreja que produz transformação, não somente nas nossas casas, nas nossas vidas, nas nossas famílias, mas na cidade que a gente está vivendo. Voltemos ao Evangelho. Voltemos às Escrituras. Voltemos a Cristo. Ele é suficiente.